Maravilhoso para nós. Amém? Estão ouvindo? Estamos, amém. Amém, muito bom. Então, muito bem. Então, pessoal, dentro dessa sistemática que nós temos do Seminário Ceifa, nós temos aqui um conteúdo muito bom, conteúdo já todo mastigado, né? Não é difícil discorrer sobre esse assunto da natureza do Espírito Santo, já está tudo mastigado aqui. Eu quero também compartilhar algumas coisas que já tive passando para a igreja também. A gente está, inclusive, dando um seminário na nossa igreja sobre a pessoa do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, né? Então, nós vamos começar, né, nesse capítulo 1, que fala sobre a natureza do Espírito Santo. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, é o Deus... A gente vê a pessoa de Deus se revelando, né, na Trindade, na Bíblia Sagrada. Embora não apareça o nome Trindade, nós podemos ver, podemos perceber essa grande verdade, essa grande doutrina bíblica, que é a doutrina da Trindade. Mesmo não aparecendo o nome Trindade na Bíblia, a gente vê Deus se revelando, né, como Pai, Filho e Espírito Santo, com uma mesma natureza distinta, né, sem haver divisões, o Pai se revelando, o Filho se revelando e o Espírito Santo se revelando, e o Pai se revelando dessa maneira tão extraordinária que é a Trindade. Então, hoje nós vamos falar sobre a natureza do Espírito Santo. Mas antes de nós começarmos a entrar aqui na nossa apostila aqui do Instituto Ceifa, quero só, à guisa de introdução, mostrar que toda a revelação da Escritura Sagrada, nós vemos do Antigo Testamento até o Novo Testamento, até o final do livro do Apocalipse, nós vemos literalmente a pessoa do Espírito Santo. Embora a intimidade, a comunhão com o Espírito Santo, ela seja mais evidente no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, né, que a maioria dos pregadores e eruditos da Bíblia diz que deveria ser Atos do Espírito Santo, nós vemos nitidamente, hoje, nos dias atuais, nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Porque no Antigo Testamento, Deus Pai, ele se revela de uma maneira gloriosa, e a gente vê a revelação maior de Deus o Pai, né? Deus o Pai se revelando a Abraão, Deus o Pai se revelando aos filhos de Israel, Deus o Pai se revelando através dos patriarcas, dos profetas e assim por diante. Então a gente vê um protagonismo maior da pessoa do Pai no Antigo Testamento. Nos 4 evangelhos, nós vemos que o protagonismo maior está na pessoa do Filho, né? O Verbo se encarnando, habitando entre nós, e nós vendo a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, o protagonismo nos 4 evangelhos é da pessoa do Filho. Mas depois da morte do Filho, da ascensão do Filho, a gente vê que o protagonismo maior, a partir de então, é da pessoa do Espírito Santo. A gente já vê isso literalmente no livro de Atos dos Apóstolos. Como já disse, como era para ser chamado, Atos do Espírito Santo. Então a gente vê hoje que
o ministério da aplicação de tudo aquilo que o Pai planejou, o Senhor Jesus executou, é o Espírito Santo que está aplicando isso hoje, né? Então, hoje nós vivemos literalmente no seio da igreja, uma igreja ornamentada, uma igreja movida, tanto nos dons ministeriais, como nos dons espirituais, como nos dons de serviço, a atuação do Espírito Santo. Não só no seio da igreja, mas também o papel de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, hoje, nós somos uma geração bem-aventurada porque vivemos na dispensação, na atuação, no ministério do Espírito Santo. Então, não poderia ser diferente. Dentro dessa doutrina bíblica, o Instituto Ceifa, o Seminário Ceifa, trazer esse conteúdo tão maravilhoso que é o ensino sobre a natureza do Espírito Santo. Então, nós já vamos começar aqui falando sobre a personalidade do Espírito Santo, né? E isso é glorioso porque quando a gente fala de personalidade, nós estamos falando de uma pessoa, né? Uma pessoa que tem inteligência, uma pessoa que tem emoção, uma pessoa que tem volição. Então, quando a gente olha para a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, todas as vezes que o Espírito Santo aparece, nós vemos o Espírito Santo revelado como uma pessoa distinta, né? Uma pessoa que tem volição, uma pessoa que tem determinação, que tem pensamento, que tem vontade própria, né? Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, tem uma personalidade definida. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, uma pessoa que interage, uma pessoa que ensina, uma pessoa que intercede, uma pessoa que revela, uma pessoa que pensa. Então, o Espírito Santo é literalmente uma pessoa que tem personalidade, né? Para isso, a Bíblia Sagrada nos mostra de uma maneira muito clara que a gente pode ver isso em João capítulo 16, os pronomes pessoais masculinos da pessoa do Espírito Santo. Então, lá em João capítulo 16, no verso 7, no verso 8, no verso 13 e no verso 14, nós vemos esses pronomes pessoais masculinos dado à pessoa do Espírito Santo. A gente vê ele como o Consolador. Nós vemos aqui um artigo definido, não é? Esse pronome precioso que é uma das qualidades do Espírito Santo, que é o Consolador. Nós vemos também aqui que Jesus diz que quando ele vier, né? Esse pronome masculino dado também a uma pessoa. Mas quando aquele Espírito, né? O Espírito da verdade, então aqui já mostra aquele Espírito, né? Mostrando também esse pronome pessoal masculino. Jesus diz que ele me glorificará. Então a gente já vê também outro pronome aqui masculino. Porque ele recebe do que é meu. Então aqui, já no capítulo 16 do Evangelho de João, nós vemos claramente o Espírito Santo como uma pessoa distinta, como uma pessoa com pronomes pessoais, né? Revelando realmente que o Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa distinta, uma pessoa que consola, uma pessoa
aguardada, uma pessoa que glorificaria o Filho e uma pessoa que receberia daquilo que Cristo enviaria para o seu povo, para os seus discípulos, para a sua igreja, né? E nós vemos também as associações do Espírito Santo com as outras pessoas da divindade e com os homens. A gente vê essa associação, essa interação da pessoa do Espírito Santo, né? Se os irmãos que querem participar, fiquem à vontade, tá? Muito bem, eu não sei bem as regras aqui dessa aula, eu queria até que o professor Diego, pastor Diego, falasse para mim. Eu ainda sou um calouro aqui, um pouco das regras aqui da nossa aula. Pode participar, pode perguntar, como é que é? O pastor pode sim, pastor, viu? Quando você vê, vai levantar uma mãozinha aí, né? Talvez você queira fazer uma pergunta para o senhor, viu? Vamos lá. Beleza. Aqueles que quiserem fazer a pergunta, pode ficar à vontade, tá? Ok? Vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo, viu? Sim, está todos ouvindo bem, muito bom. Beleza. Ele tem uma pergunta a fazer, eu não sei. Você quer fazer uma Pois pergunta? aquele que tem a pergunta aí para fazer, pode ficar à vontade. Que nós queríamos. Não sem querer. Assim, ó, eu dei um sinalzinho aí. Então, João Paulo, você quer falar alguma coisa? Fique à vontade. É só ligar seu áudio aí, viu? A gente vai ouvir. Pode continuar, meu pastor, continue. Beleza, vamos lá. Então, a gente parou aqui nas associações do Espírito Santo com as outras pessoas da divindade, com os homens. A gente vê um atributo de Deus, que Deus ele é imanente, a imanência de Deus, né? Deus é um Deus transcendente e Deus é um Deus imanente. Quando a gente fala que Deus é transcendente e imanente, nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo também. Porque todos os atributos do Pai, o Filho tem e o Espírito Santo também tem. Então, quando se fala da associação do Espírito Santo com as outras pessoas da divindade e com os homens, nós estamos falando um pouco também de que o Espírito Santo é imanente e transcendente e imanente. Ele é transcendente porque ele transcende toda a criação. Ele é imanente porque ele não deixou a criação às apalpadelas. Ele se comunica, ele se relaciona com a criação. Então a gente vê que o Espírito Santo é íntimo com o Pai, é íntimo com o Filho, não é? Em processão eterna, em eternidade, em divindade, em comunhão eterna. E, pela graça de Deus, o Espírito Santo também é uma pessoa que se associa com os homens, né? Então, a gente vê, já em Mateus 28, que o Senhor Jesus manda que os discípulos vá por todas as nações, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente vê que no processo da discipulação, do batismo, nós vemos a presença do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 15, verso 28, nós vemos que pareceu bem aos apóstolos e ao Espírito Santo enviar
com Paulo e Barnabé, Judas e Silas. Então a gente vê que o Espírito Santo era bem presente na vida da igreja, na vida orgânica da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo, ele participava nas decisões apostólicas. Os apóstolos eram pessoas que eram guiadas pelo Espírito Santo. E aqui em Atos 15, 28, isso aparece nitidamente, né? A palavra de Deus também nos mostra essa participação na bênção apostólica. A gente vê isso principalmente nos ensinos de Paulo, né? A gente vê em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, Paulo trazendo ali a bênção apostólica, né? Então a gente vê que o Espírito Santo, ele tanto está associado à pessoa do Pai, à pessoa do Filho, como ele, de uma maneira orgânica também, participa, né, com os homens de Deus, dando direção, sendo um agente dessa comunhão, né, através dos dons do Espírito também. Isso pode ser muito, muito visto no seio da igreja primitiva. Então, a gente vê aqui a personalidade do Espírito Santo, né, dentro dos pronomes pessoais masculinos, né, e mostrando uma pessoa que interage, uma pessoa que participa, uma pessoa que direciona. Então, a gente vê que o Espírito Santo é uma pessoa, né, de uma maneira muito participativa no seio da igreja. A gente vê também as características pessoais atribuídas ao Espírito Santo. E por características, o professor articulista, né, dessa matéria do Instituto Ceifa, o Seminário Ceifa, ele deixa isso bem claro aqui. E por características pessoais atribuídas ao Espírito Santo, que por características ele não estava se referindo a mão, pés, olhos, como muitas vezes na Bíblia a gente vê essa linguagem, né, que é a antropomórfica ou a antropomorfia, né, dá características humanas a Deus para que a nossa mente humana possa entender o ser de Deus, né? Então aqui, quando se fala de características pessoais atribuídas ao Espírito Santo, ele deixa bem claro aqui que ele está falando sobre as qualidades como conhecimento, sentimento, vontade e inteligência. Não características físicas, mesmo sem usar a linguagem da antropomorfia, né? Então aqui a gente vê que o Espírito Santo é uma pessoa dotada de intelecto e conhece as profundezas de Deus. Ao ver que o Espírito Santo tem inteligência, vontade própria, amor, bondade e pode entristecer-se, concluímos que é uma pessoa, ele pensa, ele sente, tem querer, tem consciência e direção própria. Isso fala da sua volição, da liberdade do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é um agente livre. O Espírito Santo tem vontade própria, ele dá direção, ele tem sentimento, ele tem emoção, né? Ele tem vontade própria. E uma das coisas bonitas que eu acho no Espírito Santo também é essa questão de entristecer-se, né? Uma pessoa tão sensível que se entristece, né? Também vemos aqui atos pessoais atribuídos ao Espírito Santo. Ele prescruta as profundezas de Deus. Ele fala, Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz que
quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele intercede, ele ensina, ele guia, ele conduz e ele chama os homens e os comissiona. Isso aqui é maravilhoso. Essa parte que nos mostra aqui que o Espírito Santo ele penetra, ele prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Paulo falando sobre quem conhece a mente de Deus, né? Ou quem conhece o espírito, a mente do homem, senão o espírito que está no homem. Então aqui nós vemos que o Espírito Santo ele prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Se ele não fosse Deus, ele não poderia prescrutar as profundezas de Deus. Porque o que seria as profundezas de Deus? Deus é um Deus eterno, é um Deus infinito, é um Deus que criou a sabedoria. Então, o Espírito Santo, ele prescruta as profundezas de Deus, porque ele é esse Espírito de Deus. O Espírito Santo é inteligente e conhecedor de tudo. Ele tem vontade própria, ele ama, ele se entristece. Ele pratica atos que só uma pessoa pode praticar. Tais como investiga minuciosamente as profundezas de Deus, revela, fala, clama, dá testemunho, intercede, dá assistência, geme, habita, guia, conduz, chama e separa os homens para a obra de Deus. Persuade os pecadores e planeja contra os rebeldes e consola o povo de Deus. Então, à guisa de introdução, nós vemos aqui um pouco sobre a natureza do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo. Agora nós vamos falar um pouco sobre a divindade do Espírito Santo, né? E por divindade do Espírito Santo se entende que ele é um com Deus, fazendo parte da divindade, sendo coigual e coeterno com o Pai e com o Filho. Isso aqui é glorioso porque a gente pode ver aqui que o Espírito Santo é Deus, divino, ele faz parte dessa coexistência eterna com Deus. Então a gente vê aqui que o Espírito Santo é coigual e coeterno com o Pai e com o Filho. Coigual em natureza. Coigual em natureza. O Pai é igual ao Filho, igual ao Espírito Santo em natureza. Não existe separação em natureza. Deus não é maior nem é menor. Em natureza não existe separação, porque ele é coigual em essência. Quando se fala em natureza, se fala em essência, né? E ele é coeterno com o Pai e com o Filho. Por quê? Porque nunca houve um tempo em que o Pai não fosse um com o Filho, e nunca houve um tempo em que o Pai e o Filho não tivesse a comunhão eterna com o Espírito Santo, né? Então, o Pai tem vida em si mesmo, o Espírito, Jesus Cristo tem vida em si mesmo, e o Espírito Santo também tem vida, porque ele é o Espírito de vida. Então, quando se fala coeterno, é porque nunca houve um tempo em que o Pai existisse só. Nunca houve um tempo em que o Pai não fosse um com o Filho e com o Espírito. Então, quando fala de eternidade, é que o Pai não teve início,
o Filho não teve início e o Espírito Santo também não teve início. Porque eterno é aquele que sempre existiu e sempre existirá para sempre eternamente. Então, o Espírito Santo, sendo coeterno, nunca houve um tempo em que o Espírito Santo não existisse. O Espírito Santo, como coeterno, ele não foi criado. O Espírito Santo, como coeterno, nunca houve um tempo em que ele precisasse existir. Ele existe em si mesmo, como o Pai e o Filho também existem em si mesmo, sendo uma natureza só, indivisível. Então, o Pai é coeterno e coigual. O Espírito Santo é coeterno e coigual com o Pai e com o Filho, né? Outra coisa muito importante acerca do Espírito Santo é que o Espírito Santo é chamado Deus e o Espírito Santo é chamado Senhor. Porque, como já disse, ele é coigual com o Pai e com o Filho, e por ser a revelação da Santíssima Trindade, ele também é Deus e ele também é Senhor com o Pai e com o Filho. Ele é chamado de Deus. Em Jó capítulo, aqui que diz, em Jó capítulo, deixa eu ver a referência que eu anotei aqui. Então, o Espírito de Deus, Jó capítulo 4, diz que o Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, está mostrando aqui que o Espírito Santo ele é ativo, né, na criação. Ele é ativo na criação. Uma coisa que eu frisei aqui é que uma coisa bem importante sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo, embora seja a pessoa da Trindade que os homens vieram a se relacionar por último, porque Deus o Pai se revelou no Antigo Testamento, o Filho se revelou nos Evangelhos, e o Filho rogou ao Pai e o Espírito Santo veio. Mas quando a gente vê a pessoa do Espírito Santo como participante da criação, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra hebraica ali, Elohim, é a pluralidade de Deus, né? É realmente a trindade agindo na criação, né? A gente vê que logo após o Espírito Santo aparece, se movendo, pairando sobre a face das águas. Então, quando a gente olha para o começo da Bíblia, a gente vê que a pessoa do Espírito Santo, de uma maneira individual, é a primeira pessoa da Trindade a se revelar. Porque no princípio criou Deus, no princípio Elohim, que é a forma hebraica do nome de Deus, o plural do nome de Deus, a gente vê que a Trindade aparece na criação, mas de uma maneira individual, o Espírito Santo aparece se movendo sobre a face das águas. Então, nesse tópico, o Espírito Santo cria, né, e aparece aqui a referência de Jó 33:4, o Salmo 104, versículo número 30, que ele transmite vida, ele é um agente ativo na criação dos céus e da terra, ele é um agente na criação do homem. O Espírito Santo está presente, né, nas obras da criação, né? E a gente vê isso de uma maneira muito clara. O Espírito Santo como criador
participando ativamente da obra da criação, né? Isso é muito precioso. A palavra de Deus diz que o Espírito, Jesus disse que o Espírito é o que vivifica e a carne para nada aproveita. Que as palavras que ele falava era Espírito e vida, né? Em João capítulo 6, verso de número 63. Então aqui a gente vê de uma maneira ativa, de uma maneira preciosa, o Espírito Santo ativo na criação. Então aqui a gente vê literalmente a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo se revelando como Deus, com todos os atributos da divindade, as qualidades da divindade, e também o poder do Espírito Santo participando, né, como também um agente na criação, né? Queria abrir um parênteses aqui para perguntar se alguém tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, alguma pergunta. Nós queremos abrir aí para os amados. Pastor José Vel. Ouvindo bem? Olá, é o Francileudo? Isso. O Francileudo? Isso. Tudo bem, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Eu sei que nós ainda estamos, né, de início, e talvez a pergunta que eu vou fazer aqui seja um pedido mais de um comentário da parte do senhor, e que talvez muitos tenham até uma resposta já formada para isso, né? Mas a gente queria ouvir um pouco mais sobre isso, é uma pergunta muito importante, é na questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Certo. Essa é uma pergunta muito decorrente, né? Muito recorrente. Sim. Então, fale um pouco para nós sobre esse assunto. Quando a gente vê o Espírito Santo como aquele que aplica, né, tudo aquilo que Jesus efetuou, o Espírito Santo ele está aqui na Terra para aplicar tudo o que Jesus fez, né? O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo está aplicando, não é assim? Então, um dos ministérios, dos serviços do Espírito Santo aqui na Terra é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é esse agente que convence o mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo. Quando a Bíblia fala de blasfêmia contra o Espírito Santo, aquele texto que Jesus diz, né, que se alguém falar mal, blasfemar do Pai, será perdoado, do Filho, será perdoado, mas contra o Espírito Santo não haverá perdão. Alguns eruditos da Bíblia, alguns pregadores, inclusive até do século passado, pessoas eruditas da palavra de Deus, eles fazem uma ligação muito forte com essa questão de que quando uma pessoa rejeita, né, o Espírito Santo, que dentro daquele contexto que Jesus fala, né, que as pessoas estavam vendo ali o dom de Deus presente, atuando, e mesmo assim atribuiu aqueles milagres, aquelas obras a Satanás, né? Quando aquela obra era efetuada pelo Espírito Santo. Então, tem muito a ver essa questão do ser humano, de Deus abrir mão daquela pessoa. Como diz lá em Romanos capítulo 1, não é? que Deus os entregou aos seus sentimentos, às suas cobiças. Então, quando uma pessoa blasfêmia contra o Espírito Santo, ela está abrindo mão daquele único ser que poderia convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Billy Graham, ele disse uma coisa muito interessante. A gente sabe que Billy Graham era um batista, né? Não era da teologia pentecostal. E por conseguinte, ele cria também na predestinação. Mas ele disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo era resistir a Deus,
a salvação até a morte, né? Resistir a Deus, resistir à salvação até a morte. Então, eu acredito muito nisso, é que de uma forma deliberada, a pessoa rejeitar o dom de Deus, ou atribuir as obras de Deus a Satanás. Então, tem essas duas linhas aí, né, quando se fala sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. É essa rejeição voluntária e também a questão de não ter mais o Espírito Santo para que convença o homem do pecado. Não convencido do pecado, o homem viverá no pecado até a morte, resistindo à graça, à revelação de Deus que está por todos os lados e querendo viver realmente uma vida emancipada de Deus, né? Opa, tá ouvindo? Pronto, voltou agora. Deu uma cortadinha só no final, mas muito boa. Essa parte aí do Billy Graham, essa questão de resistir até o fim é... De vez em quando some a voz, viu, pastor Josével? Tô vendo aqui muitas vezes o sinal de internet, né? Cai e volta de novo, né? Mas deu para ouvir bem, viu? Deu para ouvir bem. Muito bem. Espero que tenha contribuído um pouco aí para o irmão. Tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta? Então vamos dar aqui. Pois é, rapaz, a gente tem que aproveitar, né, pastor Diogo? Pastor Josével, fale um pouquinho aí a diferença sobre o selo do Espírito e o ser cheio do Espírito, porque nós pentecostais, nós temos aí, né, essa questão do batismo, a questão do selo e do ser cheio do Espírito. Tem diferença? O selo do Espírito Santo, como Paulo diz, é o penhor da salvação, né? O que é um selo? O selo é um certificado de propriedade. Dentro do contexto de selo no Novo Testamento, é ali um contrato de propriedade adquirida. Alguém vai lá, compra uma mercadoria, compra uma coisa e deixa aquela coisa lá empenhada com o selo, e aquilo ali não pode ser mais vendido, não pode ser mais comprado. Então, o selo é a garantia daquilo que foi adquirido. É a posse, né? É a posse daquilo que foi adquirido. Então, quando se fala do selo do Espírito Santo, a gente muitas vezes atribui tão somente ao falar em línguas. Mas o selo do Espírito Santo, teologicamente falando, é a garantia da propriedade adquirida. Eu sou de Deus e por ter recebido o Espírito Santo na hora que eu criei, o Espírito Santo é dado não na hora que fala línguas. O Espírito Santo é dado na hora da conversão, né? Na hora que nós cremos. O próprio Espírito Santo é o selo, é a garantia, né? Tem a questão também do batismo com o Espírito Santo e no Espírito Santo, né? E nós, pentecostais, a gente sabe distinguir isso perfeitamente. Então, o selo é o batismo com o Espírito Santo. Na hora que nós aceitamos, nós recebemos o Espírito Santo e ele é a garantia de que nós somos de Deus, de que Cristo nos comprou com seu sangue e deu a garantia que é o Espírito Santo que habita em nós. E o falar em línguas, nós acreditamos que é o batismo com o Espírito Santo. A evidência em línguas. No seio pentecostal, sempre foi assim, né? O selo, a propriedade adquirida. E o batismo com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, a gente atribui muito a isso, ao falar em línguas. Isso no meio pentecostal, a gente sabe
dividir isso sem nenhum problema. Nós dividimos isso e cremos assim sem nenhum problema. Boa, muito bom. Então, meus queridos, vamos dando continuidade aqui, né? Ninguém tem mais nenhuma pergunta, vamos dando continuidade aqui. Então, aqui a gente estava falando do Espírito Santo, né? Um agente ativo na criação, né? Nós estamos aqui, vamos falar agora um pouco sobre os nomes, né, do Espírito Santo. Os nomes do Espírito Santo que descreve a sua própria pessoa. Então, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê o Espírito, né? O Espírito Santo, quando fala que o Espírito, o nome dado ao Espírito Santo como Espírito, né? É o Espírito de Deus, e logo após aqui mostra que é o Espírito Santo, né? E ele mostra aqui o caráter moral e essencial do Espírito Santo. Quando fala do Espírito Santo, a gente vê aqui que ele é santo, tanto no aspecto moral, e ele é o Espírito Santo, esse nome, porque a pessoa dele, o caráter dele também o é. E ele é o autor direto da santidade do homem. Então, o Espírito Santo mostra o caráter santo dele, a essência do Espírito já está dizendo, ele é santo. E isso é mostrado e salientado neste nome. Porque quando se fala da santidade de Deus, né, que Deus não pode coabitar em essência com o mal, porque ele é bom, né, e ele é santo. Então aqui mostra o caráter moral de Deus, que é santo. E também, uma coisa muito importante aqui é que o Espírito Santo, ele é o autor direto da santidade do homem. E nós vemos isso no processo, né, da salvação do homem. A regeneração, a expiação e a santificação, né? Porque nós vemos que o processo de santificação do homem é um processo contínuo, né? Quando se fala do Espírito Santo como autor direto da santidade do homem, nós vemos que isso é muito evidente no processo de santificação do homem. Porque a regeneração, ela acontece automaticamente na hora da conversão. A expiação dos pecados também. Mas a santificação é um processo contínuo, né? Então, quando mostra a pessoa do Espírito Santo como um agente direto da santidade do homem, é exatamente isso. É porque é o Espírito Santo, pela palavra, nos dando entendimento, gerando em nós esse processo contínuo de santificação. Né? Nós vamos aprendendo a palavra, lendo a palavra, o Espírito Santo vai dando a inspiração, e através da palavra, o processo contínuo de santificação, tendo o Espírito Santo como agente dessa santificação também no homem, vai nesse processo contínuo até que o ser humano vá para Deus ou que Cristo venha, né? Que também nos mostra que o Espírito Santo é um Espírito eterno, né? Em Hebreus capítulo 9 e verso 14, nós vemos aqui que a eternidade é atribuída ao Espírito Santo como uma característica da natureza de Deus.
que mostra que Cristo, pelo sangue, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, né, operou. Então, nós vemos aqui que a eternidade, o Espírito Santo, um dos nomes do Espírito Santo é que ele é o Espírito eterno. Eu já falei há pouco que, como o Espírito é co-igual com Deus, ele é co-igual em eternidade. Ele é co-igual porque nunca houve um tempo em que o Espírito Santo não existisse. Nunca houve um tempo em que o Espírito Santo não fosse eterno. Né? Ele não precisou ser criado. Ele tem vida em si mesmo, como o Pai tem vida em si mesmo. Como o Filho também tem vida em si mesmo. Que também nós vemos os nomes do Espírito Santo, que demonstra a sua relação com Deus. Então a Bíblia mostra aqui esses nomes como Espírito de Deus, 1 Coríntios 3,16, Espírito de Jeová, Espírito do Senhor Jeová, Espírito do Deus vivo. Então esses são os nomes do Espírito Santo em relação com o ser de Deus, Deus Pai, né? Ele é o Espírito de Deus, o Espírito de Jeová, o Espírito do Senhor Jeová e o Espírito do Deus vivo. Nós vemos também os nomes do Espírito Santo que demonstra a sua relação com o Filho, né? A gente vê o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 9, mostrando o Espírito de Cristo. Em Gálatas 4 é o Espírito do seu Filho. Em Atos 16, 6 é o Espírito de Jesus. Em Filipenses 1, 19, o Espírito de Jesus Cristo. Então esses são os nomes, né, dados ao Espírito Santo em relação a Deus, em relação ao Filho. São dados nomes ao Espírito Santo que revela a sua relação com o Filho de Deus em seu estado pré-existente, durante a sua vida terrena e após a sua ressurreição. Então a gente vê que até os nomes dados ao Espírito Santo revela a sua relação com o Filho, já no seu estado pré-existente. Quando fala de pré-existente aqui, não se fala de divindade, mas na encarnação do Verbo, né? Durante a vida terrena e após a sua ressurreição. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a Bíblia atribui diversas características divinas a ele, como vida, eternidade, onipresença, onipotência, onisciência, santidade, justiça, pureza e verdade. Então, a pessoa do Espírito Santo é associada à pessoa do Pai, à pessoa do Filho, na grande comissão, na administração da igreja, na bênção apostólica, na graça do Senhor, né, quando mostra essa associação na bênção apostólica. Eu estou correndo um pouco aqui, para nós depois ficarmos um pouco mais livres para trabalhar algumas coisas mais fortes acerca do Espírito Santo. Quero só seguir a sistemática, né? Que, como já disse, essa lição, essa sistemática, ela já está bem esmiuçada, né? Bem fácil de trabalhar, né? Então, nós vemos aqui a pessoa do Espírito Santo associada à pessoa do Pai e à pessoa do Filho na grande comissão. Isso aqui fala, né, também presente na bênção apostólica, né? Uma das coisas interessantes aqui é que muitos dizem que o Espírito Santo é uma energia, mas existe uma lei da linguagem, né? Quando aparece aqui na bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, ela está junta, o Espírito Santo está junto a duas pessoas distintas.
E na lei da linguagem, isso não pode se aplicar se fosse ele uma energia, né? Ele é uma pessoa, não é verdade? Aqui a gente pode ver isso claramente, mostrando aqui a pessoa do Espírito Santo. A gente vê a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo na bênção apostólica. Porque se fosse uma energia, não seria essa aplicação linguística aqui, né? Seria totalmente diferente, né? Então, vemos também aqui os nomes do Espírito Santo que demonstram a sua relação com os homens. Aí aqui a gente vai para aquela parte, né, que Jesus diz, quando se fala de relação do Espírito Santo com os homens, a gente não pode esquecer, né, de João capítulo 14, né? João capítulo 16, quando Jesus diz, eu vou para o Pai, né, mas eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Vamos, dentro desse tópico aqui, da relação do Espírito Santo com os homens, né? Vamos trabalhar um pouco aqui essa questão, né? Essa questão, outro Consolador. Há pouco tempo o irmão fez a pergunta sobre a blasfêmia do Espírito Santo, que é algo decorrente. E essa questão de outro Consolador é também uma coisa que o pessoal pergunta muito. Então, dentro desse tópico aqui, vamos entender um pouco sobre isso que Jesus fala, né? O Espírito Santo da promessa, né? O Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da vida. E vamos ver o Espírito Santo aqui como esse outro Consolador, né? A palavra outro, no idioma grego, pode ser héteros e pode ser halos. O texto que o nosso Senhor Jesus enfatiza, dizendo que rogaria ao Pai e ele enviaria outro Consolador, no original está que ele rogaria outro ali não é héteros, pneumatos, mas héteros paracletos, né? Aliás, alos paracletos. Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro Consolador. Outro ali não é héteros, é alos. Então ele está dizendo ali, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará alos paracletos, né? Então, paracletos ali traz aquela visão que nós temos do Espírito Santo, né, dos ministérios do Espírito Santo como consolador, ajudador, intercessor, né? Então a gente vê esses ministérios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo como uma pessoa, né, igual a Cristo Jesus, né? Ele disse que rogaria outro igual, não outro diferente. Outro igual em essência, outro igual em poder, outro igual em sabedoria, outro igual em relacionamento, outro igual em todos os aspectos da pessoa de Cristo. É o próprio Cristo na pessoa do Espírito Santo presente, né? Eu rogarei ao Pai e ele vos enviará alos paracletos, o Consolador, né? O Espírito Santo ajudador, intercessor, fortalecedor, amparador. Então, esse é o outro Consolador que Jesus Cristo rogaria ao Pai e enviaria para os seus discípulos. Então, aqui nós vemos os nomes do Espírito Santo em relação aos homens. Então, a gente vê o Espírito purificador, o Espírito da promessa, o Espírito da verdade, o Espírito da vida, né? O Espírito da graça,
o Espírito da Glória, né? Todos esses nomes aqui, eles estão relacionados com a atuação do Espírito Santo, com a relação do Espírito Santo com os homens. E chega nessa parte, João 14, 26, né, que é o Consolador, né? Que é traduzido aqui, como tem na nossa apostila, como advogado, né? Alguém tem alguma pergunta? Alguém falou aí? Oh. O outro consolador, né? Segundo Jesus estava com o seu ministério limitado, né? Ele, Cristo, Jesus, ele estava limitado porque ele estava na essência humana. Sim. Quando ele disse que viria outro consolador, né? Então, outro consolador, ele estava dizendo que viria um Espírito, né? Que ele estaria em todos os lugares, né? Uma coisa que ele não podia fazer, então esse outro faria. Ele estaria em todos os lugares, estaria aqui no Brasil, ao mesmo tempo ele estaria na França, ao mesmo tempo ele estaria na Rússia. Então, por isso que quando ele falou o outro consolador, nessa questão de ministério, ele estava lidando a entender que o ministério dele, mesmo que na graça de Deus, mas estava limitado por causa da sua essência humana. Mas quando ele fala do outro, ali ele estava dizendo que sobre o ministério do Espírito Santo seria mais, né, mais expansivo, né? Quer dizer, não seria limitado. Ele poderia estar no Brasil, poderia estar aqui em Sobral, lá em Russas, lá em Nova Rússia, ao mesmo tempo. Deu para o senhor entender, entendeu? Com certeza. Ele, dentro desse outro consolador, porque aí dentro da palavra consolador, o paracletos, a gente vê alguns sinônimos, né? Esse que a gente acabou de falar. E um deles é o intercessor, né? Ele seria um intercessor. Então, aonde a igreja está, o Espírito Santo, como Deus, por ser onipresente também, né, estaria presente, porque dentro daquele contexto de João 14, o texto mostra claramente que os discípulos já estavam ficando com o coração turbado, porque Jesus já estava começando a falar da sua partida, Jesus já estava começando a dizer que ia para o Pai, e eles estavam com medo de ficar só, né? Então, Jesus já percebendo esse sentimento, né, de medo no coração dos discípulos, ele faz a promessa do Consolador, né? E com certeza, dentro dessa limitação humana de Jesus, né, os discípulos já estavam muito acostumados com Jesus, os discípulos já estavam muito apegados com Jesus, e os discursos de Jesus ali já era da sua partida, né? Então, esse sentimento de orfandade, de solidão, né, de que o Cristo iria, que eles ficariam só. Então, Jesus traz essa palavra de consolo, uma promessa, né, maravilhosa de que estaria presente, que eles não estariam só na sua missão, né? Então, é muito peculiar também esse raciocínio que o Senhor traz para nós também. Então, aqui alguém tem alguma coisa para falar? Mais alguma coisa? Pastor José Vel, é um texto que até parece sair um pouquinho do contexto que nós temos aí, mas está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, e muita gente acaba usando esse texto para falar sobre a questão do estudo. A letra mata, mas o espírito vivifica. Se eu puder comentar um pouquinho sobre esse texto, está lá em 2 Coríntios 3 e 6. A gente sabe que
Parece que não, mas ainda tem pessoas que usam esse mesmo texto para dizer que o estudar, é como se a gente não confiasse no Espírito Santo, né? Explica um pouquinho esse texto para a gente. Esse texto ali, ele está falando sobre a questão das práticas judaicas, da lei, né? Viver na lei, viver na letra da lei, da tradição da lei, da legalidade, né? Dos legalistas, né? Então, a letra mata no sentido de que a lei, ela por si só, ela não traz vida. Ninguém pode ser salvo pela lei, ninguém pode ser salvo pela tradição. Então, ali está falando literalmente na letra da lei, do texto, né, daquilo que os escribas e fariseus ensinavam, né, a questão de ser legalista. Então, a letra mata nesse sentido do legalismo, né? Mas nunca pode ser associada ao estudo da teologia, né? É uma precipitação muito grande aplicar isso ao estudo, à busca do conhecimento, que a palavra de Deus é a letra, a palavra de Deus é inspirada, né, apta para ensinar, para exortar, para redarguir. A palavra de Deus traz vida, a palavra de Deus jamais vai trazer morte, né? Se a letra matasse, a gente não poderia ler a Bíblia, né? A gente não poderia ler as cartas de Paulo, a gente não poderia se aprofundar nas escrituras, se a própria escritura diz que a gente tem que examinar a Bíblia, né? Não pode ser atribuída ao estudo da teologia, porque se você está teologizando, quem teologiza é teólogo. Eu não sou teólogo porque eu tenho um curso de bacharel em teologia, um diploma. Eu sou teólogo porque toda vez que eu falo de Deus, eu estou teologizando, né? Então, não pode ser jamais aplicado esse texto à questão da teologia. Muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Nós paramos aqui no... Nós já estamos quase encerrando essa parte sobre a natureza do Espírito Santo, né? Os irmãos têm uma pergunta aí sobre a natureza do Espírito Santo, sobre a divindade do Espírito Santo? A apostila por si só, ela já é bem didática, né? Eu acredito que os irmãos são inteligentes e já leram, com certeza, já estudaram, né? E a gente já está chegando aqui já ao final dessa parte, né? Sobre a divindade do Espírito Santo, né? Houve silêncio do céu, né? Poderia falar um pouco do Espírito Santo com relação aos dons, né? Os dons ministeriais, já que a gente está vivendo na dispensação, né? Na era do Espírito Santo, né? Tem até um livro que eu recomendo para os irmãos, que é o Deus Esquecido. É um livro muito bom e trata sobre a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Muitas vezes, até mesmo nós pentecostais, a gente se move tanto nos dons, a gente busca tanto o Espírito Santo, mas a gente não conhece, muitas vezes, a pessoa do Espírito Santo como deveríamos conhecer. E o ministério do Espírito Santo, né? A questão das manifestações dos dons, muitas vezes a gente fica tão alheio diante de uma recomendação bíblica, a gente não deve ser ignorante, né, quanto aos dons do Espírito. E principalmente no meio pentecostal a gente vê muita ignorância, muitos exageros, muitos absurdos, né, quando se trata sobre os dons do Espírito, né, a gente vê muito isso, né, isso é uma coisa que a gente tem que sempre estar abordando nas nossas igrejas, para que a gente realmente
participe do processo, né, da ação do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, dos ministérios do Espírito Santo, de uma maneira realmente efetiva, com propósito certo, né? Eu acho isso muito importante. A gente vendo a questão estamos abordando a questão da participação do Espírito Santo na aplicação, né? Quando se fala da relação do Espírito Santo aqui, que ele convence o homem, né? Convence o mundo incrédulo da justiça, né? E do juízo. Essa ação do Espírito Santo no processo, né, da conversão dos homens, né, é algo realmente maravilhoso dentro dessa questão, né, do convencimento do mundo incrédulo, né? Aqui diz aqui na apostila, na página 17, que ele convence o mundo incrédulo do pecado. Ele convence-o sobre o que realmente significa pecado, mostrando como o mundo define e conceitua essa palavra ao seu jeito para favorecer as práticas pecaminosas, pois ele não pretende abandoná-lo. Quando ele nega a sua realidade ou explica-o em termos amenos, ocultando seu significado tão horrível, é porque o mundo incrédulo não pretende deixar de viver uma vida dissoluta para dedicar-se a Deus. Ele convence o mundo incrédulo da justiça. Então, Satanás colocou Jesus entre os injustos. O mundo é convencido pelo Espírito de Deus de que Jesus desceu ao extremo da humilhação e da vergonha, pois Satanás pretendia humilhá-lo em definitivo para sempre. Pretendia ter o Filho de Deus debaixo dos seus pés, sobre que a pretensão satânica foi frustrada por Jesus, colocando entre os injustos. Ele permaneceu justo e, como justo, é justificador. Por isso mesmo, disse o Espírito Santo, convencerá o mundo da justiça, porque eu vou para o Pai. Então, o irmão fez essa pergunta, né, no começo, sobre a questão da blasfêmia do Espírito Santo, né? Então, tem muito a ver com isso aqui, com esse ministério, esse serviço do Espírito Santo na humanidade, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele convence o mundo incrédulo do juízo. Não há justiça sem juízo. O juízo vem para o cumprimento da justiça. O príncipe deste mundo já está julgado e condenado, disse Jesus. Então, o diabo está caído e, além disso, está prostrado onde caiu. E o mundo está condenado, juntamente com ele. Mas não é pela vontade de Deus, mas sim pela vontade do próprio mundo, porque não crê em Jesus Cristo. Então, essa sistemática aqui termina exatamente falando sobre esse aspecto, né, do Espírito Santo convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Quero abrir mais uma vez para os irmãos, né? Aí, para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, acrescentar alguma coisa, estamos aqui abertos. Eu vi que só quem participou aí foi um irmão, não foi? É o Francileudo, né? Foi o Francileudo, rapaz. Caladinho aí, rapaz. Não é que estou assistindo, meu pastor, será? Rapaz, se ele estiver assistindo, é porque ele sabe aí do webcam. Ah, tá aí, ó. Tem aí a Patrícia. Olha aí, tua boa. Né? Cada um de vocês perguntarem aí, pessoal. Fique à vontade. Nós temos o pastor aí, tá aí à vontade, né? Querendo responder as perguntas de vocês. Meu pastor, com relação à questão, estou até aqui falando aí com os meus botões,
Eu estou aqui vendo aqui uma situação, né? Interessante, quando você faz assim quando o Francisco fez uma pergunta, né, acerca de blasfêmia, né? Interessante, quando você blasfema contra Deus, existe um mediador entre Deus e o homem, Sim. Jesus Cristo, não é isso? Quando você blasfema contra o Filho, existe um mediador, é o Espírito Santo, né? Mas quem blasfema contra o Espírito Santo, não existe outro mediador que possa fazer uma intercessão, a não ser, né, a terceira pessoa da Trindade, que o senhor frisou, que é o Espírito Santo de Deus. Por isso que, às vezes, eu faço aquela questão, né? Por isso que não há perdão. Porque não tem o quarto mediador. Né? A Bíblia, né, ela é formada, né, nessa triunidade, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é isso? Né? Então, o que acontece? Dentro desse contexto aí, eu percebo isso aí, por falta de mediador. Só existe um mediador de Deus e o homem, que é Jesus Cristo. Entre Jesus Cristo e o Espírito Santo existe o Espírito, Jesus Cristo e o homem, que é o Espírito Santo. Mas entre o Espírito Santo e o homem não existe outro mediador. Então, é por isso que eu acredito que não há esse perdão. Lógico que eu também concordo plenamente com o senhor, porque o senhor frisou, realmente eu assino embaixo, né? E eu creio que é desta forma mesmo. Realmente, né? O Espírito Santo está aí para convencer. O homem que quer ser convencido, então não vai haver perdão. Meu pastor, eu quero te agradecer. Fique à vontade. Né? O senhor fica aí à vontade. Não quero atrapalhar o seu raciocínio. Né? Né? A sala é sua, não é minha. É totalmente sua. Fique à vontade. Apenas eu estou aqui só somando um pouquinho. Com certeza, e teologia é teologizar, né? Não se teologiza sozinho, né? A gente teologiza debatendo, mostrando pontos de vistas, essa questão desse aspecto do Espírito Santo como o único que pode, né, intermediar isso. A gente sabe que Cristo ele é o sumo sacerdote eterno, né? Que vive para sempre para interceder por nós, né? Mas essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é realmente algo que ao longo das eras, né, tem sido algo muito debatido, algo muito falado, né? E algo muito... É interessante, eu queria provocar isso não só na turma toda. Realmente, só há um só Deus, não é isso? Há um só Deus, há um só Senhor, não é isso? Fala a Bíblia. Um só mediador que é Cristo, né? Aí o que acontece? Né? Aí eu quero fazer aqui uma pergunta meia besta. Né? Então vai ter 3 tronos lá, Pai, Filho e Espírito Santo. De maneira nenhuma, né? E aí, me diga assim, talvez pessoas que são unicistas, né? Que crê na questão de um só Deus e acabou-se, né? Então, quando se trata dessa situação, como é que o pentecostal vai se comportar diante de uma pergunta desta? Então, se há 3 deuses, então eu defendo o politeísmo, Pai, Filho e Espírito Santo. Será que vai ter 3 tronos lá? Ou apenas um trono? Né? Eu pergunto assim, talvez seja assim. Na realidade, não existe 3 deuses, né? Nunca existiu, nem nunca existirá. É um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, numa mesma essência. Não existe divisões em Deus. São 3 pessoas distintas em uma natureza. O ser de Deus é uma só natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo,
três pessoas distintas em uma natureza. Então, é assim que se define trindade. São três pessoas diferentes, mas uma única essência. Uma única natureza indivisível. Porque a gente vê muito a questão de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, né? Isso é uma regra humana. Mas Deus é espírito, né? Não existe partes materiais em Deus. Quando a gente fala sobre céu, a gente não pode colocar a dimensão do céu como se fosse uma dimensão física. Né? Tem que ter três tronos, três deuses. Não. É um único Deus, é uma única essência, indivisível, né? Três pessoas numa única essência indivisível. É assim que a gente se aproxima mais da compreensão da Trindade, não é verdade? Então, o Pai é um com o Filho e com o Espírito Santo. Nossa mão, né? Ela é uma só. Exato. Mas ela tem um estado e tem um reator. Né? Mas você disse, a lâmpada. Né? Então, Exatamente. assim eu assim um exemplo de Deus. Né? Você imaginar Deus na sua essência, viesse fazer o trabalho que o Filho fez, eu acho que a Terra não ia aguentar ou suportar a glória dele. Né? Quando Moisés se atreveu a querer ver Deus, né? Deus disse, tu não vai ver frente, não. Mas vou passar pela fresta que eu vai ver as minhas costas. A Bíblia diz que o rosto de Moisés se resplandecia como um sol de meio-dia, né? Então, veja assim, então, se nós, seres humanos, se Deus viesse da sua essência, eu acho que o ser humano em si não aguentaria, morreria com a glória perfeita desse Deus maravilhoso. A essência mais profunda do ser de Deus é o amor. Deus é amor, né? E porque ele é amor, ele ama. Então, a gente entende Trindade de uma maneira muito fácil, dessa forma que eu vou falar agora. Então, se Deus é amor, esse amor tem que se expressar, né? Ele tem que ter o efeito dele. Então, Deus o Pai é o amante, ele é o que ama. O Filho é o objeto desse amor, ele é o Filho amado. E o Espírito Santo é o Espírito do amor, né? Então, tem o amante, o amado e o Espírito do amor. Porque se houver só o Pai, né? Ele não poderia se mostrar como a essência maior, que é o amor. A gente só pode entender Deus como amor porque ele ama. Porque ele ama, ele dá. Né? Então, o amante, o amado e o espírito do amor. Então, nele está a essência do amor. Ele ama, ele dá o amor e ele aplica esse amor através do Espírito Santo. Né? Muito bom. Eu ia fazer só a última pergunta, só para encerrar. Pastor José Vel, o senhor está numa livraria, é? Aqui é onde eu me escondo, rapaz. Rapaz do céu. É a galera que Elias, rapaz, ó. Isso é bom. Glória a Deus. Pastor José Melo, para que os alunos não se prontifiquem em falar, né, eu queria que o senhor pudesse fazer as considerações finais. E antes de o senhor fazer as considerações finais, eu queria muito mesmo de coração, isso, né, uma excelente aula, graças a Deus. Louvado seja Jesus Cristo.
E eu creio que Deus vai te abençoar muito mais ainda. Eu creio que os projetos de Deus, como Ele colocou no teu coração, vai realmente acontecer. Deus, Ele é fiel, né? As promessas de Deus realmente não têm falhado em sua vida, o Senhor sabe disso. E, com certeza, virá mais promessas. Uma das grandes promessas de Deus, né, vai se cumprir aí. Pelo Senhor atender os nossos pedidos, não só meu, mas de todos os alunos. Você, a aula está sendo gravada, tem irmãos que nós sentimos muito aquela dificuldade, pastor, porque muitas vezes tem alunos que já vem no caso. Alguns dos meninos lá de Nova Luz estão trabalhando na obra, outros estão fazendo evangelismo. A gente grava estas aulas e envia, né, para os grupos, né, do Centro Ceará. E eu quero muito agradecer ao senhor, muito obrigado pelo de coração, que Deus te recompense maravilhosamente. E Deus, Ele é fiel, e Deus vai te dar a resposta, né, da tua oração. Muito obrigado. Amém. Só tenho que agradecer, meu pastor, dentro das minhas limitações, né? Eu segui um pouco a sistemática aqui da própria apostila do Instituto e falamos aquilo que estava no nosso coração, né? O que é o mais importante. Então, eu só quero lhe agradecer, parabenizar o senhor pelo excelente trabalho que está fazendo. É reconhecido por todos nós. Que Deus continue lhe abençoando de uma maneira muito preciosa. Agradeço a todos os alunos aí que participaram e, dentro das nossas limitações, a gente falou aquilo que estava no nosso coração. Muito obrigado mesmo. Queria que o senhor nos orasse, nos abençoasse com a sua oração. Seria uma honra receber. Amém, meu pastor. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse momento de comunhão. Tivemos aqui tocando na realidade espiritual da tua palavra, falando, Senhor, acerca da natureza do teu Santo Espírito, da natureza preciosa do Espírito Santo. Que a cada dia possamos crescer na graça, no conhecimento, e possamos crescer na intimidade, no conhecimento do Espírito Santo. Continua abençoando esse projeto do Instituto do Seminário Ceifa, o teu filho, pastor Diego, que o Senhor continue abençoando com muita saúde, com muita sabedoria, que a cada dia ele possa continuar sendo esse instrumento de bênção. Isso a todos os alunos que participaram, que a tua boa mão, Senhor, continue estendida sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, pastor, que Deus lhe abençoe. Obrigado aos alunos que participaram. Que Deus abençoe a todos vocês. A aula foi gravada, viu, Patrícia? Foi gravada, né? Os alunos que quiserem esta aula, nós enviaremos para vocês, tá bom? Pastor, grande abraço. Usa, seja uma bênção, mais e mais ainda em tuas mãos. Deus te abençoe. Amém. Amém. Paz do Senhor para todos. Senhor para todos aí. Pensa. Paz do Senhor. Deus abençoe.